Fala turma, tudo chique ali com vocês? Vamos embora para mais um vídeo? Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Tava começando aqui puxar novamente o feijão mungo pro sol. Esse aqui é o feijãozinho que a gente colheu lá naquele consórcio junto com o milho. Eu falei disso no vídeo passado. Estamos atrás de uma máquina para a gente conseguir fazer a debulha mais mecanizada. Então tem umas máquinas bem antigas do século passado que em muitos lugares às vezes estão até inutilizadas, né? Hoje em dia tem as colheitadeiras e aí essas máquinas mais simples para pequenas produções andam mais ociosas por aí. A gente está tentando achar algum maquinário desse que seja acessível e que possa resolver a mão de obra que a gente tem debulhando esse material. A gente está fazendo normalmente com manguá, 2 pedaços de pau amarrado numa corda. Isso aqui até é pequenininho, né? Tem situações que o pessoal usa uns manguazão bem mais parrudo. E é com ele que a gente debulha o feijão manualmente, depois separa, peneira, é todo um processo. Nossa produção é pequena, mas sempre assim, tem um pouquinho de feijão, um pouquinho de milho, daí juntando um pouquinho de tudo já dá uma quantidadezinha boa. Então se a gente conseguir fazer esse processo, agregar umas maquininhas aí, vai facilitar demais, inclusive pra gente pensar em aumentar a produção, né? Aqui tem um pouquinho de quiabo secando, eram as vagens que já estavam madurando lá no pé, pegando um pouquinho de sol também, café. Vou aqui fazer uma rega nas mudas de cebola que nós temos aqui na horta. Aí as coisas crescendo, mudinha das brássicas. E aqui ó, arrumamos mais uma remessa de mudas de cebola. A gente tem que fazer esse esquema aqui, ó. Esse aqui já está em processo de crescimento das mudas. Um tamanho maior faz com que seja mais fácil de transplantá-las. Para o nosso consumo, a gente ampliou mais um canteirinho aqui. Então, como é só para nós, fazemos uma mescla, ó, a couve folha com alface, beterraba, lá tem repolho. Cada 1 ou 2 semanas a gente abre um canteirinho novo. Aqui o alho que vocês viram no último vídeo. Eu vim aqui para ver se vai estar brotando aquele último que nós plantamos. Aí eu mostrei, só estavam os buracos. E, ó, daquele vídeo pra cá deu uma chuva. Aqui, ó. Aqui também tá nascendo. Nesses nossos canteirões cheios de matéria orgânica. Eu tô falando, gente, desse vídeo, né, que eu mostrei, mas foi um vídeo postado não no canal Expandindo Mundos, então tá lá no nosso segundo canal. E lá a gente trouxe um passo a passo, toda uma construção de conhecimento teórico, e no final também coloquei como é que é a nossa prática. Mas eu digo teórico porque sobre a produção do alho tem várias questões, né? Lugares que são mais quentes, mais frios, tem variedades. Falamos também do tipo de solo, o que o alho demanda ali, né, pra ele crescer bem. E aí conversamos isso tudo nesse vídeo lá no canal Ser Rural, que é o nosso segundo canal para quem quer aprender mais especificamente sobre a roça. Mas hoje o que temos intenção de realmente mostrar para vocês é o processo que nós estamos fazendo com o capiaçu. O capiaçu é uma planta bem interessante na área ali da pecuária, para quem tem bicho no sítio. Ele é importante porque ele produz muito material verde, é uma das plantas campeã em volume de massa, em produção de massa. Fizemos uma boa quantidade de mudas. Ele vai formar uma espécie de cana, o capiaçu. Deixa eu arrancar um aqui pra gente. Então, igual a cana, ele tem colmos. Tem os colmos, daí tem um nozinho aqui na caninha do capiaçu. Lá a planta a gente corta, ele tá assim, né? É um capim que é bem alto, ele chega até uns 4 metros de altura. Então, quando ele começa a ficar mais alto, ele vai formando a cana, que é mais rígida, mais estrutural. E aí, se a gente corta e separa esses nozinhos, ó, eu cortei os colmos ao meio, isolei um nó da cana do capiaçu
ele tem um brotinho aqui que gera uma nova planta. E aí eu só coloquei aqui. Opa, quebrei, estraguei a muda. Mas tem tantas, né? Vamos ver se ela rebrota. E aí, ó, a gente faz todos eles cortadinhos, coloca no solo aqui, colocamos um pouquinho de composto para ter uma nutrição boa e estão vindo super bonitos. Tá, mas e aí, resolvemos criar bicho? Ainda não. Esse capiaçu a gente está planejando fazer uma cortina verde para proteger melhor o sítio da aplicação de agrotóxico que tem aqui no entorno. Então ele cria uma barreira bem densa, uma altura também bem legal. Amigo, dá oi pra turma. Olha como tá gordinho, né? Tá muito gordinho. Cortar ração, né? Já tá virando um cachorro obeso. Aqui tá a moita do capiaçu, pra vocês verem o tamanho dele, a densidade, né? Então onde a gente estrutura uma moita dessa, ele tende a fechar legal. Aqui ainda tá um pouquinho comprometido. A gente deixou o fumo bravo crescer lá, né? A gente gosta de deixar a árvore crescer pra tudo quanto é lado. E se a gente quisesse priorizar o capiaçu, deveria ter podado ela, né? Pra ele pegar mais luz. E aqui também é um solo de terraplanagem. Poderia ter solos mais nutritivos e aí o bichinho ia vir com mais força. Aqui tá a caninha dele, ó. Que nem uma cana. Só que não é doce, né? Não produz o suco igual a cana que a gente conhece. Mas é isso aí, ó. Então tem os colmos aqui, os nozinhos daqui que brotam. Então a gente separa os nozinhos aqui para fazer o plantio. Tem outro capim que também tá conhecido por aí, que é o curumim, que é uma variedade aí nova, que está sendo bastante usada na pecuária e que nós plantamos dele também. E aí esse eu acho que vai ser para tentar alimentar as carpas capim na beira do açude. Já tem um talinho que eu peguei de um vizinho aqui, casal que é agricultor agroecológico da região. E aí vou reproduzir aquele mesmo canteiro e aí fazer para ter um tratinho na beira do açude, né? Um lugar fácil de cortar e já dá para os bichinhos. Oi pessoal, Ana aqui hoje, estou acompanhando o Luciano porque a gente vai ter uma atividade que em 2 pessoas ou mais fica muito mais fácil, muito mais ágil. Então a gente vai regar o capiaçu que a gente está colocando ali no nosso limite da propriedade para proteger um pouco do veneno. E aí o Luciano agora está fazendo uma manutenção rápida na tobata, porque a gente vai engatar ela na carretinha. Na carretinha a gente vai colocar uma caixa com água, né, pra gente conseguir fazer a rega, porque onde a gente plantou o capiaçu fica longe de onde a gente consegue regar. Então a gente vai ter esse servicinho e estamos esperando que essa barreira dê certo. Enquanto o Luciano arruma a tobata, que eu tava de olho do meu entorno, e eu acabei de ver que tem algumas abóboras, tem alguns lugares ociosos no sítio que a gente não consegue dar uma manutenção tão frequente. E aí a gente vai, né, despretensiosamente jogando algumas sementes e olha só, tem abóbora para colher. Essa daqui é a entrada do sítio e o Luciano chegou com a tobata aqui. Foi exatamente nessa barreira que a gente tem, que antes era só margaridão, que agora a gente está reforçando com capiaçu, algumas mudinhas que a gente fez aqui no sítio mesmo. E aí, pra gente ter certeza que essas mudas vão pegar bem, a gente vai fazer a rega. E ainda que tá faltando chuva, gente, então tá vindo umas frentes de chuva, mas não chove. Não cai água desse céu. Parece que o tempo até se arruma, aí fica um pinga-pinga que molha muito a superfície, assim, às vezes só apaga poeira. E às vezes tá acontecendo em seguida, assim, tá vindo 3, 4 vezes assim mesmo, lenga-lenga. Falta chuva pra nós. Mas estamos arriscando, a gente quer que
no início da primavera, aqui já esteja mais fechado, né? Porque a hora que começar os plantios também nas lavouras aqui do lado, aí começa bastante forte a aplicação do veneno. Agora, como tem bastante milho na região, aí o milho tá secando, a gente não tem, vamos dizer, problema sério com isso. Mas o verão ele é mais intenso na época do cultivo da soja. A gente vai tentar fazer a distribuição da água por gravidade. Então enche a mangueira de água e aí a gente só vai arrastando, ela vai esgotar aqui o tambor automaticamente. A ideia é encher a mangueira da água, que nem um U. A gente enche ela por completo e tem que manter sempre a, vamos dizer, no nível aqui. O nível da água do tanque tem que ficar no nível da água aqui da mangueira. E aí quando a gente baixa, ela esgota sozinha, sem a gente precisar ficar com o regador. Aí a gente vai puxar a tobata aqui e aí vai despejando água conforme necessário. E aqui eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Aqui tem uma questão, essa questão me aborrece, porque há uma inversão muito grande quando se trata desse tipo de detalhe aqui para a agricultura orgânica. Porque assim, né? Vamos pensar numa situação que numa cidade, uma indústria, sei lá, imagine que uma indústria de produção de agrotóxicos se instale numa cidade, próximo a um bairro, próximo a qualquer atividade que seja, né? E aí essa indústria começa a mexer com o agrotóxico na produção e gera um pó. Às vezes gera, enfim, emissões, né, por conta das atividades que acontecem ali na produção, que vão afetar quem está na vizinhança. Normalmente, quando a gente trata de indústria, né, a indústria que tem que ser responsável por conter esses danos que vão para o vizinho, né? Mas, não sei por que cargas da água, né, o ser humano foi construindo essa cultura de agricultura com veneno e criou-se uma inversão. Porque aqui na roça, para quem faz agricultura orgânica, quem tem que se proteger do veneno que vem da cultura que está do lado é o agricultor orgânico, né? Não é quem está utilizando o veneno que tem que criar proteções para não afetar o vizinho. Inclusive tem um problema sério, porque sequer em escolas, unidades de saúde, né, ou mesmo nas áreas urbanas, tem lugares que tem monocultura aplicando veneno no meio da cidade, onde as pessoas estão morando, né? E isso é tratado com normalidade. É uma cultura que aceita isso. E muitos lugares, às vezes, as pessoas sequer têm noção do que elas estão sendo expostas, né? Inclusive, hoje ainda tem cultura do pessoal aplicar. Tem cidades que ainda aplicam agrotóxico para controlar a planta espontânea que nasce nas calçadas, né? Então tá passando veneno aonde tá passando criança, onde as pessoas estão transitando frequentemente, né? Isso não é nem pela nossa situação aqui, né? Mas evidenciando em outros vários agricultores que a gente já viu essa realidade, que às vezes tem a sua cultura prejudicada. Então, além de sofrer com a deriva, que às vezes o veneno aborta a flor, às vezes dá anomalia em planta, às vezes mata a planta, mata já a abelha, enfim. Daí, além de você tem que arcar com todos esses prejuízos, né? É você que tem que ter a barreira para proteger e não quem usa o produto químico que tem que fazer a barreira, né? Eu acho que assim, lavouras que veneno por veneno, isso não tem muita importância, mas eu acho que minimamente devia de ter para aquele agricultor que escolhe fazer uma agricultura orgânica, né? Quem está na divisa com ele e está aplicando esse tipo de veneno teria que ter a barreira, né? Pelo menos isso, e pelo menos também escolas, instituições públicas, enfim, a gente vê o veneno ali de frente, né? Em locais que isso não deveria ser aceito, está acontecendo, né? Mas enfim, né? Como é que pode? O ser humano, milhares de anos fez agricultura orgânica, em 100 anos de veneno a gente já conseguiu inverter as coisas assim, de uma maneira louca, né? E hoje a gente tem até a noção de que é muito difícil cultivar sem veneno, agricultura orgânica, mas olha o incentivo, né? A prioridade para o veneno é maior, porque não há nem necessidade de você se preocupar com os efeitos colaterais disso, né? Se isso está indo para a água, se isso está... E até a gente fala, é por isso que essa agricultura é entendida como viável, porque se ignora esse tipo de problema, né?
A partir que você ignora o problema disso, você não põe isso nos custos, aí a coisa fica viável, né? Então aqui inicialmente a gente tentou usar o margaridão para fazer a barreira. Mas o margaridão, ele não tem recebido chuvas, né? Na verdade a agrofloresta inteira, várias plantas aí, né? Mas o margaridão não está desenvolvendo bem, eu vejo por falta de água, porque tem lugares que a gente teve mais umidade, a gente vê que ele vai bem. Aqui teve uma competição também grande com o capim, que a gente não fez uma proteção corretamente. Mas o margaridão não é uma planta muito rústica, a gente viu para a barreira também, porque quando acontece alguma deriva, ou mesmo aqui passa aqueles maquinários gigantescos que aplicam veneno, eles transitam aqui, né, para ir em outras lavouras, aí às vezes passa pingando, a gente vê que o margaridão vai sofrendo e pela largura aqui que a gente estabeleceu, ele não está fazendo um fechamento denso, né? Ou a gente teria que alargar mais para conseguir fechar melhor, melhorar a adubação, enfim. Aí por essas questões que a gente está optando trocar o margaridão pelo capiaçu, que ele tem um perfilhamento mais denso e eu acredito que vai responder melhor. Só que claro, a gente vai ter que, essa vez nós vamos caprichar mais nas podas, né? Controlar um pouco o capim que está do lado, que às vezes não permite que a barreira se desenvolva tão bem. Aí, gente, tá quase concluído. A Ana só tá nos últimos pezinhos. Com a tobatinha é uma facilidade, né? Isso aqui é uma sacada, gente. Não sei se todo mundo conhece. Acho que muita gente sim. Mas usar a mangueira cheia d'água, né? A gente não precisa nem de registro. Só um balde, né? Um recipiente grande. Dá pra fazer até no carrinho de mão. E aqui a barreira do margaridão era bem mais densa. A gente podou ele. Podou também o capim. Tinha esse capim mombaça aqui. Aqui só tá o capim, né? Não tinha margaridão. Por isso ele tá mais denso aqui. O capim mombaça tava um pouco mais ralo. Ali as toceiras, ó, quanta a gente arrancou. Foi um... Pensa num crossfit rural, hein? Tô com os braços doendo até hoje. Mas saiu um bom plantio, assim. A terra já... A gente mexeu outra vez que plantou margaridão, né? Então não tava super compactada. A gente só abriu os espacinhos pra colocar a muda do capiaçu. Vai acabar ficando um período aqui totalmente desprotegidos, mas tomara que chova, que dê condições para isso aqui fechar bem, né? E a gente iniciar os plantios da primavera, verão desse ano, bem bonitinho. Gente, esse é o nosso desafio, né? Ter isso aqui como alternativa a esse tipo de agricultura. Que é fácil, gente? Não é nada fácil, viu? Assim, exige a gente se reinventar até no fundo. Ainda mais frente a essas contradições que nem eu falei, né? Esses desestímulos. É mais fácil cultivar com veneno. Imagina você carpir aqui essa área e você vem aqui e só aplica, né? Pronto. Momentaneamente, né? Ele resolve. De maneira imediata, ele é mais fácil para o agricultor, né? De lidar. Mas quando a gente põe na mesa todos os impactos. Olha só, a gente está tentando fazer agrofloresta aqui, mas acaba que é meio que isolado. Por mais que tenha outros agricultores assim
pingado por aí tentando fazer como a gente, ainda assim é rala a experiência para a gente conseguir alcançar uma produtividade e isso se tornar realmente uma alternativa não só em relação à saúde, em relação à natureza, né, que isso aqui é muito melhor que isso aqui, mas economicamente, né, porque economicamente é o ser humano que tem que construir, né, é o ser humano entender isso como é importante, construir mecanismos para que economicamente a gente consiga absorver a produção que é diversificada, né, aqui você vende uma coisa só, aqui a gente tem que ter toda uma estratégia. Tá saindo banana, tá saindo mamão, tá saindo açafrão, tá saindo mandioca, tá saindo milho, né? Claro que aqui, né, gente, dentro dos nossos limites, eu acho que em lugares tem exemplos de agrofloresta muito melhores do que o que a gente está fazendo, digo, porque aqui a gente poderia ter um nível de consórcio, de adensamento de plantas muito melhor, né? Mas é isso que a gente está conseguindo fazer com a nossa mão de obra, com o nosso recurso financeiro, e dentro das limitações que nós vivemos aqui, né? O Oeste Paraná é mais interior, eu vejo que regiões que tem pessoal trabalhando com agrofloresta ficam próximo a capitais, por exemplo, né? Já tem mais gente que procura alimento saudável, mecanismos de comercialização são mais acessíveis, né? Aqui tem aqueles desafios de interior, consonância com todo esse resto, mas a gente vê que esse é o propósito da vida, né? Apesar de eu ter estudado, ter aprendido até cultivar, né? A gente está aqui no meio do agronegócio, um dos polos do agronegócio do Brasil. A gente poderia estar às vezes convertendo esse pequeno espaço de sítio aqui, né? Que a gente tem, poucos hectares, também em monocultura, mas não tem como aplicar veneno, não dá, né? Para quem a gente já toma consciência depois, a gente não admite mais isso. Então, o que nos resta é enfrentar e tentar criar essa nova realidade, né? A gente está enfrentando o mais difícil, que é a transição, né? Tomara que isso aqui tome proporções, que só cresça e o ser humano, igual a milhares de anos atrás, volte a cultivar orgânico, né? E que imagino que quando essa transição acontecer, as coisas vão ficar muito melhores. Mas até essa transição acontecer, é muita pedra no caminho, mas com força de disposição, né, gente? A gente vai conseguir chegar em algum lugar. E a gente caprichou aqui nesse monte, nessa leira de matéria orgânica, para criar uma faixa de umidade, né? Então quando chove, vai ficar uma área de umidade protegida desse lado. Aqui vai ter um pouco ainda a influência das estradas, né? Porque a estrada seca o solo. O margaridão também puxa, né? O ideal é podar ele. A gente só não fez a poda ainda porque o margaridão, ele dá uma sombrinha na tarde. O sol tá passando nesse sentido aqui, ó. Então de tarde o capiaçu jovenzinho ainda tem uma sombrinha. Mas assim que ele tomar um porte aí de uns 50 centímetros, 70 centímetros, a gente vai vir roçando tudo. E aí vai roçar tudo, deixar priorizar a luz, priorizar a umidade, tudo para ele. Aqui a gente vai querer que ele venha com tudo, né? O margaridão pode até vir junto, mas a gente vai observando, desde que não atrapalhe o bom desenvolvimento. Gente do céu, gravei o final do vídeo mostrando aqui as abobrinhas verdes que a Ana colheu, os morangas, mas esse áudio aqui eu tô gravando por cima porque não sei o que aconteceu, não gravou nada, né? A Ana tava contando aí o que ela tava fazendo com as morangas, ela colheu umas novas e tava dando uma manutenção em algumas que a gente já tinha guardado para elas durarem mais tempo na prateleira e deixando aquele agradecimento especialíssimo aos apoiadores que nos ajudam há tanto tempo manter o canal, a produzir os conteúdos aqui, né, a conversar com toda a comunidade, especialmente sobre esse conteúdo, né, que é essa vida na roça, na agroecologia, com a agrofloresta, com mais contato com a natureza, que tem bastante desafios. E para quem gosta de bater um papo sobre os desafios da roça, tem também o Roda da Roça, que é
um lugar onde a gente troca muita ideia com uma turminha a cada 15 dias. Também tem link aí na descrição. Valeu, turma, tamo junto, avante!